Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer momento que você esteja observando, visualizando, vendo essa aula. A aula de história de hoje é a aula que faz parte do componente do nono ano. Componente do nono ano que já estamos estudando ali o século XX. Estudando o século XX, estamos vivenciando historicamente o período que se trata da Segunda Guerra Mundial. Período esse que vai estar interligado, como eu já mencionei, às questões da Primeira Guerra, do período ali em que acontece a crise da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores, o crash da Bolsa de Valores de 29 de Nova York, e isso vai ocasionar o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Esses fatores que eu acabei de mencionar vão colaborar para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, essa aula, que ela é o pontapé inicial da aula do primeiro, da terceira unidade, não é? A volta às aulas, essa aula vai ser um pouco buscando revisionar com vocês algo que a gente já viu sobre a Segunda Guerra e desenvolvê-la com o passar da aula e fazer atividades que vão ali fazer um fechamento, não é? E demonstrar para a gente se você tem o conteúdo já foi, se aquele conteúdo está na sua mente, tem sido colocado na sua mente, se você absorveu o conhecimento histórico ou não. Pois bem, quando a gente trata da Segunda Guerra Mundial, nós temos que ter em mente que o movimento da Segunda Guerra Mundial, ele não acontece de forma súbita, repentina. Não, não. É um movimento que vai dando brechas para o seu surgimento. Por que dando brechas para o seu surgimento? Porque além do que eu já mencionei agora há pouco, das questões em referente de ser uma guerra que é uma continuação da primeira, é uma guerra que tem uma significação muito grande como mostra de como seriam as disputas políticas, econômicas, culturais e militares a partir do século XX. Por que isso? Porque nós vamos ter, com a finalização da Segunda Guerra Mundial, uma outra guerra que é a chamada a Guerra Fria. Tá bom? Então essa Guerra Fria vai ter como consequência, vai ser consequência da Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial, ela está atrelada, aquilo que eu sempre digo, né? Os fatos históricos estão interligados. A Segunda Guerra Mundial está atrelada à crise de 29, está atrelada também aos movimentos nazifascistas que surgem na Europa. Esses movimentos nazifascistas são quais? Isso. Muito bem, meu querido, minha querida. São os movimentos do fascismo e do nazismo. O fascismo acontecendo na Itália e o nazismo acontecendo na Alemanha. Além desses dois movimentos, nesses dois países, nós tivemos o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Então, 4 países vão conhecer nesse momento, quase que ao mesmo tempo, esses movimentos fascistas, esses movimentos ultradireitistas. Claro que cada um vai ter o seu movimento específico, mas de forma geral, a gente pode colocar esses 4 movimentos como sendo 4 movimentos fascistas. Tá bom? Deu para entender até aí? Beleza? Vamos lá. Então, com isso colocado, isso posto, nós vamos entender que Hitler tinha o grande sonho dele, era formar um grande país sob o domínio da Alemanha, remontar aquilo que aconteceu no período da Idade Média, que era formar, que ele formou, inclusive na Idade Média, voltando, desculpe, o segundo Reich, e ele queria a implantação do terceiro Reich, o terceiro reino, em pleno século XX. Então, a partir de 39,
é iniciada a guerra. Só que a guerra é iniciada em 39 sem que Hitler tenha necessidade de dar um tiro sequer. E ele faz esse processo de anexação às outras nações. As principais nações europeias tentam fazer aquela política de apaziguamento de Hitler para evitar o conflito com medo do que havia acontecido durante a Primeira Guerra Mundial. E a partir daí nós temos uma situação em que as nações principais, vamos dizer assim, quais são essas nações principais? França, Inglaterra, fecham os olhos para aquilo que Hitler vinha fazendo, que ele vai começar com um processo de anexação, pela Tchecoslováquia. E o conflito vai começar, propriamente dito, em que as luzes de alerta dos países como França e Inglaterra serão acionadas, serão ligadas, quando Hitler vai, em 1939, fazer um ataque à Polônia. Naquele momento, sabe-se que, naquele momento tinha-se noção de que os alemães seriam as vítimas da situação, mas tempos depois houve a descoberta de que os alemães foram os forjadores daquele ataque polonês a soldados alemães. Então já tinha ali o motivo, não é? A combustão foi dada, né? A gota d'água para o início do conflito da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, Hitler vai fazer aliança com a Itália, governada por Mussolini, uma aliança que já vinha prosperando, já vinha sendo construída desde a década de 30, e também vale ressaltar, que já foi dito por mim aqui nessas aulas, que a aliança entre Hitler e Mussolini foi acrescida quando o grupo, o eixo fascista e nazista, deu apoio a um outro regime semelhante, a um outro regime fascista, só que dessa vez na Espanha, com o general Franco, dando origem ali à Guerra Civil Espanhola. Isto posto, vamos dar uma olhadinha no nosso livro, que ele, nesse momento, ele vai dar, na verdade, ele vai fazer uma revisãozinha da que já tratamos e vai avançar com os fatos históricos que vão sendo colocados, que vão surgindo a partir do momento que a guerra começa, não é? Esse processo de anexação da Tchecoslováquia que Hitler põe em prática é a chamada Anschluss. Então, ele começa a anexar determinados países que anteriormente ele alega que pertencia à Alemanha. Vale ressaltar ainda que a Alemanha é um país que demora um pouco para a sua unificação. Essa sua unificação só começa no século XIX. A Alemanha como um país estruturado, denominado um país. E agora eles querem, o povo alemão, uma parcela considerada da população alemã, liderado por Hitler, quer que as mesmas condições territoriais que existiam durante a Idade Média para a Alemanha seja colocada agora, nesse finalzinho da década de 30, início da década de 40 do século XX passado. Tá bom? Vamos já aqui, convido vocês, minha gente, a abrir o nosso livro na página 163. Na página 163, depois dessa introdução, nós vamos agora vivenciar algumas coisas que eu já mencionei aqui e outras nós vamos avançando até chegar a fazer exercícios, e o início da guerra, o início do conflito e os grupos que serão colocados, que serão formados, não é? O grupo do eixo, o eixo Roma, Itália, Mussolini, é um componente. O outro grupo desse eixo, Berlim, nazismo, Alemanha, liderança de Hitler. Na Itália, a liderança de Mussolini. E no Japão, em Tóquio, a presença do imperador Hirohito. Então, essa aliança foi feita, foi formada pelo eixo Roma, Berlim e Tóquio. E os aliados? Os aliados vão ser formados, não é? A partir com o desenrolar dos fatos históricos,
relacionados à Segunda Guerra Mundial. Mas os principais países que estarão de frente, formando os aliados: França, Inglaterra e, em 42, com a entrada dos Estados Unidos e também com a entrada da antiga União Soviética, que hoje se chama Rússia. Não foi, houve desvinculamento daquela união de repúblicas, e hoje a Rússia é um país autônomo e tem as suas repúblicas vizinhas, cada uma com sua autonomia. Tá bom? Na página 163, nós vamos começar fazendo essa leitura, refletindo qualquer aspecto que venha a ser necessário. Eu vou fazer um comentário em cima dessas colocações feitas pelo livro, tá bom? Pois bem, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. O fortalecimento da política interna, baseado no intervencionismo das nações nazifascistas, garantiu que iniciasse seu processo de expansão pelo mundo. O objetivo era fortalecer suas economias, se apropriando das matérias-primas fundamentais, não é? Fundamentais para garantir a indústria, principalmente a indústria das armas. Ou seja, havia ali uma preocupação para com os países pós-Primeira Guerra, que alguns deles voltaram a se armar, voltaram a realizar investimentos em armamentos. Vamos lá. Principalmente pela Alemanha, que estava proibida, segundo o Tratado de Versalhes, de haver um novo reequipamento, não é? A nova compra de armas que a Alemanha não poderia fazer, no entanto, começou a fazer, desobedecendo o Tratado de Versalhes. Pois bem, essa expansão foi assistida impassivelmente pelas nações liberais, como França e Inglaterra. Na verdade, além de querer evitar o conflito direto com os nazifascistas, eles viam no expansionismo ultradireitistas uma forma de combater o crescimento do comunismo no mundo e a consolidação política da União Soviética de Stalin. Então, essas nações estavam preocupadas também com o avanço do comunismo e pensaram assim: vamos deixar Hitler fazer esse investimento na área de armamento, que ao mesmo tempo isso vai fazer com que diminua a força do comunismo em várias áreas da Europa. Então, essa tentativa de realizar o apaziguamento de Hitler vai ser um verdadeiro fracasso, que a gente vai observar já já. Nesse processo de expansão, continuando a leitura do livro aí, na página 163, nesse processo de expansão, dois fatores políticos foram decisivos para a consolidação da ideologia nazifascista. Foram eles: primeiro, a política do apaziguamento. Que política é essa? Já mencionei a tentativa de trazer paz, apaziguando Hitler, né? Achando que aquelas ações, fechando os olhos, deixando ele tomar algumas iniciativas, iria se evitar uma guerra, porque saíamos ali de 18 da Primeira Guerra e não queríamos vivenciar outra, mas sabia-se os estudiosos também naquela época, os historiadores, que com a marcha dos acontecimentos que estava havendo, fatalmente iria acontecer a Segunda Guerra Mundial. Não é? Com eles, vamos ver aqui quais são esses dois fatores que vão ser decisivos para a consolidação da ideologia nazifascista. A primeira, a política do apaziguamento, que consistiu na neutralidade e omissão das nações liberais europeias, representadas na instituição política da Liga das Nações. O que a Liga das Nações aqui está apresentando aqui para a gente, o livro? É uma organização que exerce praticamente o mesmo papel que a ONU exige
que faz hoje. Exige não, que faz hoje. Desculpe. Qual é? A tentativa de promover a paz entre os países, a harmonia entre os países. E a partir daí, a Liga das Nações surge pós-Primeira Guerra. Como essa instituição, esse órgão, Liga das Nações, não recebeu o apoio dos Estados Unidos, essa Liga das Nações que tinha sede em Genebra, essa Liga das Nações, ela não prosperou, não ficou fortalecida como se esperava. E aí é um dos fatores também para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Essa Liga das Nações exercia o mesmo papel que a ONU exerce hoje, mas ela precisava de um fortalecimento. Ela precisava ser prestigiada, ela precisava estar mais robusta, mais fortalecida. E sem a presença, sem o apoio dos norte-americanos, esse fortalecimento não iria acontecer, como de fato não aconteceu. Né? Deu para entender? Em outras palavras, veja o que o texto do livro diz para a gente. Em outras palavras, enquanto nazifascistas não ameaçassem seus territórios ou suas possessões, enquanto esses nazistas não ameaçassem os territórios franceses ou ingleses, países como França e Inglaterra não iriam intervir nas ações da Alemanha, do Japão e da Itália. Não, não. Iriam ficar ali colocando a mão nos olhos sem querer enxergar o que estava tão próximo. Estava visível aquela situação. Não é aquele ditado popular que diz o pior céu é aquele que não quer ver. Então, as nações europeias liberais, como França e Inglaterra, não estavam querendo entender a iminência da Segunda Guerra para que pudesse ali estancar esse desejo nazifascista. Mas não, eles fecharam os olhos. Se não se metesse com as possessões que eram pertencentes a eles, eles não iriam fazer nada. Não é? Ou seja, aquelas possessões que pertenciam à França e à Inglaterra não sendo interferida, não sendo mexida, não sendo passando por um processo de tentativa de invasão, ou até mesmo uma crise diplomática, França e Inglaterra ficariam numa boa, sem problema nenhum. Não é? Vamos para o segundo motivo, para consolidar a ideologia nazifascista. O Pacto Anti-Comintern, que era direcionado contra a União Soviética. Firmado por Alemanha e Japão, esse acordo foi montado em retaliação à política de Stalin, que era o presidente da União Soviética na época, que, diferentemente das nações liberais, visou evitar e barrar o crescimento expansionista dos nazistas. Os japoneses, por seu lado, almejavam o controle de países da Ásia como a Coreia e a China, que estavam sob a área de influência soviética. Em 1936, os italianos aderiram ao pacto, formando o Eixo, aliança que foi mantida durante toda a Segunda Guerra Mundial, o Eixo Roma, Berlim e Tóquio. Na página 164, prosseguindo, vai aparecer um termo aqui chamado pangermanismo. Possui relação esse termo com o que eu falei, né, no processo de introdução da minha aula. Ou seja, pangermanismo significa o domínio e influência dos germânicos. Germânicos é a forma por qual são chamados os alemães. Também são chamados de germânicos. Deu para entender aí? Muito bem. Não é? Então, esse pangermanismo é o desejo de dominar uma parte territorial, um percentual muito grande da Europa. Por isso que tem esse nome aí, pangermanismo. Que objetivava unir sob uma mesma nação todos os povos que tivessem origem germânica. A Alemanha realizou a Anschluss, que foi a anexação da Áustria ao Estado alemão. E depois aquilo que eu vinha falando, a Tchecoslováquia. Presta atenção aí no serviço. Presta atenção aí. Muito bem. Isso, meu garoto, minha garota. Isso. Essa política despertou uma reação
da minoria germânica que vivia nos Sudetos, na Tchecoslováquia. Após a anexação da Áustria, Hitler se colocou como defensor dessa minoria. Essa movimentação causou, prosseguindo aí a leitura, presta atenção aí, página 64, não esquece. Essa movimentação causou uma crise diplomática e política, já que poderia gerar um conflito bélico na região, um conflito armado na região. Deu para entender? Isso, muito bem. Foi justamente, prosseguindo aí, nesse momento, a leitura do livro, nesse momento que a Inglaterra e a França, por meio da Liga das Nações, saíram da neutralidade e começaram a se preocupar com a movimentação dos nazifascistas. Aqui nós temos, olha, uma imagem no nosso livro. Olha aqui, ó. E aqui tem uma legenda. Essa imagem aqui é a imagem do parlamento alemão. Não é? A imagem do parlamento alemão. Nós temos aqui o símbolo do nazismo, a suástica, a reverência ao líder Adolf Hitler, que já expliquei um pouco sobre a história dele nas aulas anteriores. Com os ânimos exaltados, o parlamento recebe a notícia de Hitler sobre a anexação da Áustria. Ele estava preparando o palco para anexar também os Sudetos, que eram habitados por uma população de língua alemã. Isso é a legenda que eu acabei de citar. Logo embaixo dessa imagem, que eu mencionei agora, que eu mostrei a vocês agora, tem assim, ó. A saída buscada para mediar as divergências entre a Tchecoslováquia, hoje é uma separação, viu? Presta atenção aqui no serviço. A República Tcheca é um país e a Eslováquia é um outro país. Presta atenção. E a Alemanha foi a diplomacia política, por intermédio da chamada Conferência de Munique em 1938, que teve a participação de representantes da Alemanha, Inglaterra, França e Itália, definindo que a Alemanha anexaria regiões pertencentes à Tchecoslováquia, mas em compensação estaria proibida, salientando aí, hein? A Alemanha estaria proibida de continuar seu processo de expansão e resolveria todos os problemas pela diplomacia, ou seja, de forma diplomática, sem necessidade de nenhum conflito. Não é? Não precisava de nenhum conflito. Mas essa situação, essa conferência de Munique, não vai ser respeitada porque Hitler vai anexar a região da Tchecoslováquia. O acordo foi realizado, mas não cumprido. O chamado eixo continuou seu processo de expansão política e territorial na Europa. Tá bom? Essa aula revisional, temos aqui a questão que fala sobre, na página 165, eu vou fazer com vocês somente essa questão dissertativa, que diz assim, quarta questão, faça uma análise e aponte os objetivos da política externa de Adolf Hitler. Não é? Qual seria a resposta, então? Isso. A política externa de Adolf Hitler visava única e exclusivamente fortalecer a economia através de invasão a territórios que tivessem matéria-prima importante para seu processo de industrialização. Voltando à resposta. A política externa de Adolf Hitler visava
única e exclusivamente fortalecer a economia. Isso, muito bem. Presta atenção, viu? Através de invasão a territórios que tivessem matéria-prima importante para seu processo de industrialização e produção. Dentre os bens naturais procurados estavam petróleo, carvão e ferro. Não é? Aqui nós temos na página feito o exercício, vamos para a página 166. Aqui nós temos um mapa que diz pra gente aqui como aconteceu a anexação, a dominação sobre outros territórios, como se deu o processo de avanço das tropas nazistas na Europa. Né? Como foi o passo a passo. A primeira seta que tem aqui, mostrando mais uma vez a vocês, vou pegar um lápis para ajudar vocês na compreensão. Aqui, ó, aqui essa primeira seta, setembro de 39, invasão da Polônia, que eu já mencionei, o início da guerra. Aqui, março de 39, anexação, antes da invasão alemã, à Polônia, à Tchecoslováquia. E aqui, outubro de 39, os Montes Urais, não é? Os países, aliás, os países do Sudetos, desculpe, e a Áustria em março de 39, anexação também, não é? Antes da guerra propriamente dita, os alemães promoveram duas anexações, na Áustria e na Tchecoslováquia. Tá bom? Página 166. O acordo da Conferência de Munique foi firmado em 29 de setembro de 38, não foi cumprido pelos alemães e os demais integrantes do eixo Roma, Berlim e Tóquio. Na prática, a Alemanha manteve sua política expansionista, visando inicialmente dominar todo o leste europeu. Colocado isso aqui. Vamos aqui, embaixo da imagem que eu mostrei a vocês agora, vamos agora trabalhar em cima do início da guerra em si. Que diz assim, ó, logo abaixo do mapa que eu mostrei a vocês. Aqui tem uma legenda dizendo o seguinte: a política expansionista de Hitler buscou inicialmente dominar áreas com matérias-primas importantes, como Polônia, Tchecoslováquia e Áustria. Diz o texto aqui na página 166. Essa movimentação da Alemanha na Polônia causou grande reação. França e Inglaterra, aí, eu poderia dizer, quando os historiadores afirmam que é o início da guerra propriamente dita, porque após a invasão alemã ao território polonês, as nações liberais centrais europeias, como França e Inglaterra, se ligam. Agora a gente tem que tomar uma atitude. É assim que eles pensam. Entendeu? Isso, preste atenção aí. Muito bem. Você vai longe, viu? França e Inglaterra buscaram estabelecer uma aliança com a Polônia para garantir sua proteção diante das investidas de Hitler. Essa proteção se estendia à Romênia e à Grécia. Foi essa aliança que levou Stalin a assinar o Pacto Germânico-Soviético em agosto de 1939, por temer que os aliados pudessem usar essa situação para atacar e invadir a União Soviética. Outro ponto desse acordo dividiria a Polônia entre alemães e soviéticos. O famoso tratado, né, Ribbentrop-Molotov, que esses nomes são em referência aos ministros das relações exteriores de cada país. Ribbentrop da Alemanha e Molotov da antiga União Soviética. Página 167. Diz assim: dificilmente algo ou alguém conseguiria evitar que Hitler invadisse a Polônia. O Pacto Germano-Soviético retirava inicialmente os soviéticos de um possível conflito, o que facilitava ainda mais a ofensiva dos alemães na Europa. O que se diz também é que Hitler, quando assina esse tratado com Stalin, ele quer ganhar tempo, ele quer fazer maiores investimentos, porque precisava de matérias-primas para fazer mais investimentos na área militar. Então ele precisava invadir a Polônia, como ele fez,
e ganhar tempo e não entrar em conflito com o rival que estava ali à sua altura, que era a União Soviética. Pois bem, a indústria de armamento alemã estava bem moderna e desenvolvida, produzindo armamentos e carros de guerras bastante eficientes. Sendo assim, em 1º de setembro de 1939, usando uma tática de ataque coordenado com infantaria, tanques e aviões, que ficou conhecido como Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago. Os alemães invadiram a Polônia e derrotaram as tropas polonesas. Essa atitude fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra contra o eixo. Estavam formados os dois blocos da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os aliados, que incluíam franceses, ingleses e depois americanos. Do outro lado, alemães, italianos e japoneses, formando o eixo. Começava aqui, de fato, uma guerra mundial, não é? Que ela vai acontecer em outros países, na Ásia e na África, além da Europa. Por que isso é importante ser salientado? Isso, muito bem. Você vai longe, viu? Isso mesmo. Porque a Primeira Guerra, diferentemente da Primeira Guerra, que foi uma guerra que aconteceu tão somente na Europa. Então, os grupos estão formados, não é? Os aliados e o eixo. Com isso, na página 168, nós temos aqui os aliados e o eixo. Diz assim o texto, preste atenção aí. Após o início da Segunda Guerra Mundial, com a conquista da Polônia por parte dos alemães, Hitler buscou outras regiões, visando não só se apoderar de outras matérias-primas para a sua indústria, mas também querendo garantir o financiamento necessário para manter a guerra e prosseguir com seu processo de expansão política e territorial na Europa. Sendo assim, entre outros lugares, invadiu. Veja que o eixo invadiu. Os nazistas invadiram, melhor dizendo. O eixo, alguns países aqui, a Alemanha recebeu o apoio italiano. Noruega e Dinamarca, os Países Baixos, a França, Grécia e Iugoslávia. A França, inclusive, vai ser um país que vai ser invadido, que vai promover também ali a resistência francesa à presença dos alemães, e vamos conhecer essa resistência em um grande líder francês chamado Charles de Gaulle, importante líder francês, que ele terá uma participação, depois será presidente da França, e uma participação importante na recuperação da política francesa, da economia francesa. Tá bom, pessoal? Eu vou terminando por aqui. Na próxima aula nós faremos um fechamento da Segunda Guerra Mundial, mencionando como será a reação dos aliados e a entrada dos Estados Unidos e a participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Fico por aqui, um forte abraço a todos, tchau pessoal e até a próxima, tchau.